Graça e paz a todos. Eu, Cleonilda Rosângela Peruzzo, estarei lendo mais 2 capítulos da leitura bíblica de Números, capítulo 25 e 26. A adoração a Baal, Peor e o zelo de Finéias. Habitando Israel em Setim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Essas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses dela. Juntando-se Israel, Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirara de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma medianita perante os olhos de Moisés. E toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação, vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, e ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. O que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumiu os filhos de Israel. Portanto diz: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus, fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com medianita, era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna de Simeonitas. O nome da mulher medianita que foi morta era Cosme, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os medianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: afligireis os miaditas e o ferireis, porque eles os afligiram a vós outros quando vos enganaram no caso de Peor e no caso de Gosme, filha de príncipe dos miaditas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. O censo de todo israelita. Passado a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo em Israel for capaz de sair à guerra. Moisés e Eleazar, o sacerdote, pôs nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, nas alturas de Jericó, falaram à cabeça de Israel, dizendo: contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família de Inoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, e de Esrom, a família do Exornitas, do Carmim, a família dos Carmitas. São essas famílias dos Rubonitas. Os que foram deles contados foram 43.730. Os filhos de Palu, Eliabe, os filhos de Aliabe, Nemuel, de Dantã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram contendas contra Moisés e contra Arão, no grupo de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. Quando o
Quando a terra abriu a boca e os tragou com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemonuitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jamiquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Sualitas. São estas as famílias dos Siamonitas, num total de 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Jefonitas, de Agi, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família de Osnitas, e de Eri, a família dos Eritas, de Arodi, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Aralitas. São estas as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles, contados num total de 40.500. Os filhos de Judá eram Onã, Mazer e Onã, morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selaitas, de Perez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. Os filhos de Perez foram Esrom, a família dos Esronitas, de Amul, a família dos Amulitas. São estas as famílias de Judá, segundo os que foram deles, contados num tanto de 76.500. Os filhos de Isacar, segundo as famílias foram de toda a família dos Tolaitas, de Puvá, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Juzubitas, de Siron, a família dos Sironitas. São essas famílias de Isacar, segundo os que foram deles, contados num total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Secretitas, de Elon, a família de Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaleelitas. São estas as famílias de Zebulitas, segundo os que foram deles, contados num total de 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, e a família dos Maquiritas, e o Maquir gerou Gileabe de Gileade, e a família dos Gileaditas. São estes os filhos de Gileade, de Geser, a família dos Gezeritas, de Eleque, a família dos Elequitas, de Israel, a família dos Israelitas, de Siquém, a família de Zequenimitas, de Zemida, a família dos Seminaitas, de Efer, a família do Eritas. Porém, Zelofiade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas. Os nomes das filhas de Zelofiade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. São estas as famílias de Manassés, os que foram deles, com todas foram 52.700. São estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família de Sutalitas, de Bequer, a família do Bequeritas, de Taã, a família dos Teanitas, de Herã, filhos de Sutela, de Herã, a família dos Aranitas. São estas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, num total de 32.500. São estes os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas,
de Airão, a família dos Airamitas; de Sufá, a família dos Sufamitas; de Ufá, a família dos Ufamitas. Os filhos de Belá foram Arde e Naamã; de Arde, a famílias dos ardistas; de Naamã, as famílias dos naamitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.600. São estes os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família de Suamitas. São estas as famílias de Dan, segundo as famílias que foram citadas. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, tinham 64.400. Os filhos de Aser, segundo as suas famílias de Imã, a famílias do Manaitas; de Isvi, a famílias do Isvistas; de Berias, as famílias de Bereitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a famílias do Eberitas; de Malquiel, a família dos Malquinitas. O nome da filha de Aser foi Será. São estas as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram deles contados, num total de 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jaziel, a família dos Jazeelitas; de Guni, a família dos Gunitas; de Gesser, a família dos Gezeritas; de Silém, a família dos Silemitas. São estas as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.400. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. A lei acerca da divisão da terra. Disse o Senhor a Moisés: a este se repartirá a terra em herança segundo o censo. A tribo mais numerosa dará herança maior, a pequena herança menor. A cada uma, em proporção ao seu número, se dará a herança. Todavia a terra se repartirá por sorte, segundo os nomes das tribos de seus pais, e herdarão. Segundo a sorte repartir-se-á a herança deles entre as tribos maiores e menores. O censo dos levitas. São estes os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família de Coatitas; de Merari, a família dos Maraditas. São estas as famílias de Levi, a família dos Lebinitas; a família de Hebronitas, a família dos Malitas; a família dos Musitas; a família dos Coraitas. Coate gerou a Anrão. A mulher de Anrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. Teve ele, Anrão, Arão e Moisés, a Miriam, irmã deles. A Arão nasceram Nadab, Abiú, Eliazer e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo, entrando perante o fogo estranho perante o Senhor. Os que foram deles contados foram 23.000, todo homem da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel. Portanto, lhe não foi dada a herança com os outros. São estes os que foram contados por Moisés, o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé de Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai, porque o Senhor dissera deles que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Que a graça e paz esteja com todos nós para meditarmos nessa leitura bíblica. No nome santo de Jesus Cristo. Amém.